5. Desespero mortal. A vida melhor depois que partimos de Wyoming era um pequeno posto de gasolina em Cantão que papai arrendou, mais uma casa para morarmos nos fundos, que parecia um barraco. A graxa e a sujeira faziam parte de nosso dia a dia, porque a porta da frente da casa ficava a 4 passos da porta do fundo do posto. O campo aberto ao lado era um terreno propício para a reprodução de ratos, que não tinham problema em encontrar o caminho para o meu quarto. De vez em quando, atreviam-se a subir na cama e corriam em cima da colcha. Quando isso acontecia, o medo me paralisava e eu não conseguia dormir. Papai trabalhava 14 horas por dia, das 7 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Quando não estava trabalhando, dizia estar morto de cansaço. Embora trabalhasse muito, ganhava pouco para sobrevivermos. Nossa pobreza era evidente. Ninguém vivia numa casa pior, nem dirigia um carro mais rodado do que o nosso. Embora eu tivesse 5 vestidos novos para ir à escola, um para cada dia da semana, a qualidade era tão ruim que logo pareciam desalinhados, gastos e deselegantes. No entanto, tinham de durar o ano inteiro, da mesma forma que o único par de sapatos baratos, cuja sola sempre descolavam por volta da metade do ano e precisavam ser coladas novamente. Eu me envergonhava deles. Alimentávamos-nos tão mal que, para mim, o almoço quente na escola parecia um manjar dos deuses. Era difícil acreditar que as outras crianças faziam brincadeiras e se recusavam a comer o que lhes era oferecido. Eu dormia com fome muitas noites, quando não havia nada na cozinha a não ser um vidro quase vazio de maionese e uma garrafa de ketchup. Em casa, minha alimentação consistia, em geral, em sanduíche de manteiga de amendoim com geleia. Era extremamente grata pelo almoço na escola e devorava tudo, fosse qual fosse a comida. A fome e os ratos e a pobreza levavam todas as nossas esperanças embora. Meu escape era sonhar que um dia eu seria uma linda atriz de cinema. Ganharia bilhões de dólares, usaria roupas elegantes, teria uma limusine com um motorista particular e moraria numa mansão impecável dirigida por uma governanta o tempo todo à minha disposição. Os fãs me adorariam, me dariam o amor que eu nunca conhecera. A esperança e a felicidade renasceram quando minha irmã nasceu. Por uns tempos, mamãe teve alguém com quem se preocupar além de mim. Minha alegria era imensa. Apesar de Suzy ser quase 12 anos mais nova, eu a considerava a minha companheira, alguém com quem eu podia conversar, me relacionar, amar e abraçar. Eu a via como um refúgio para minha intensa solidão. Também, ao ver minha mãe cuidando de alguém, imaginei que ela talvez fosse um ser humano de verdade. Certa tarde, ao chegar da escola, ouvi Suzy, na época com 3 semanas de vida, chorando no quarto de mamãe. Entrei em meu quarto para dar conta da pilha de deveres de casa. De repente, vi mamãe ao meu lado. Levantei a cabeça e ela colocou Suzy em meus braços. Pegue, agora ela é sua. Mas estou fazendo os deveres de casa, protestei. Não discuta comigo. De agora em diante, Suzy é responsabilidade sua. Vai cuidar dela quando não estiver na escola. Mas eu ia tentar participar da peça. Venha direto para casa depois da aula, ela gritou. Entendeu? Aturdida, não sabia como arranjar tempo para fazer os deveres de casa. E finalmente tinha conseguido fazer algumas amigas. Mas agora
não teria um minuto livre para estar com elas. Jamais poderia convidar alguém para vir à minha casa, porque o lugar era sujo demais e eu não queria que ninguém o visse. E mamãe também não queria pessoas estranhas em casa. Tentei culpar Suzy por ser um peso para mim, mas não consegui. Sua natureza dócil e encantadora eram cativantes, e eu a adorava. Certa manhã, depois de meu 12º aniversário, acordei com a cabeça latejando. Mal conseguia levantar e me endireitar por causa das cólicas e da dor nas costas. Cambaleante, dirigi-me ao banheiro para mostrar à mamãe a mancha de sangue em minha camisola. Bem, agora você tem a maldição de todas as mulheres, ela disse com uma expressão de nojo, como se aquilo fosse culpa minha. Evidentemente, ela nunca me falara sobre as mudanças que ocorreriam em meu corpo. Por algum motivo desconhecido naquela época, ninguém falava absolutamente nada sobre aparelhos reprodutores. Quando os meus seios começaram a crescer, notei que as outras meninas da escola usavam sutiãs pequenos e bonitos. Hesitante, pedi à mamãe que comprasse um para mim. Não temos dinheiro para gastar com você, ela respondeu com rispidez, dirigindo-se ao seu quarto. Voltou logo depois e atirou um sutiã de amamentação para eu pegar. Aqui está o seu sutiã. Agora suma da minha frente. Não posso usar isso. E por que não? Serviu para mim? É grande demais. Não posso comprar um para mim? Por favor, eu consigo dinheiro. Não pode. Eu não tinha coisas bonitas quando era criança. Por que você deveria ter? Aquela era a sua resposta rotineira a tudo que eu lhe pedia. E ponto final. Então, eu tive de usar o sutiã que ela me deu. Morria de vergonha nas aulas de educação física, quando tinha de me despir na frente das outras meninas. Tentava esconder o mais que podia, mas elas não demoraram a descobrir. Onde você arrumou essa coisa? Uma delas disse em voz alta. Ninguém usa isso. Quando todas as meninas começaram a rir, desejei rastejar até o meu armário e desaparecer. Fiel à sua natureza imprevisível, mamãe assustou-me num domingo de manhã ao dizer: apronte-se, vamos à igreja. Igreja? Expressei minha surpresa. Nunca íamos à igreja, exceto nas ocasiões de um casamento e 2 enterros, pelo que eu pudesse me lembrar. E das poucas vezes que a minha tia me levou quando nós morávamos na casa dela. De onde ela tirou a ideia de ir à igreja a princípio? Parecia um fato tão atipicamente normal que senti o desejo de ir. Aprontei Suzy e fomos de carro a uma igreja pequena perto de casa. Mamãe prestou atenção ao sermão e deve ter gostado do que ouviu, porque voltamos no domingo seguinte. Algumas semanas depois, mamãe começou a lecionar numa classe da escola dominical. Outra coisa extraordinariamente natural a se fazer. Foi maravilhoso saber que o grupo de jovens da igreja organizava festas na praia e piqueniques sensacionais. Apaixonei-me por quase todos os rapazes do grupo. Eram simpáticos, gentis e divertidos, e eu tentava atrair a atenção deles. Infelizmente, alguém me pegou beijando um rapaz no estacionamento da igreja enquanto a festa transcorria no salão social. A pessoa que viu contou ao pastor e ele comunicou o fato à mamãe. Sua vadia! Aos gritos, ela agarrou-me pelos cabelos, bateu com a minha cabeça na parede e começou a estapear o meu rosto com a mão que estava livre. O pastor quer falar com você. Vamos lá agora mesmo e pode ser que ele lhe dê uma surra para você criar juízo. Morrendo de vergonha, fui conduzida ao escritório do pastor.
Mamãe me chamava com frequência de vadia e vagabunda, que foi assim exatamente que me senti diante do pastor. Ele com certeza está muito bravo, eu pensei. O pastor, porém, lançou-me um olhar de compaixão e amor, pediu para que eu me sentasse e disse com bondade: Não quero que uma menina bonita como você se meta em encrenca. Eu vou orar com você para que esse fato não aconteça mais. Só isso, pensei, admirada. Sem dizer mais nada, ele fez apenas uma oração curta. Fiquei surpresa. Nenhuma surra? Nenhum castigo? Que incrível! Ele me tratou com respeito e amor e senti que recebera uma segunda chance. Prometi jamais me esquecer disso, a misericórdia, e nunca mais voltar a transgredir as regras, pelo menos nas redondezas da igreja. Antes de eu começar o 8º ano, mudamos para uma casa relativamente decente, localizada em um bairro de classe média baixa no sul da Califórnia. O humor de mamãe sempre melhorava depois dos primeiros meses de uma mudança. Parecia um recomeço. Ela se esforçou muito para continuar a frequentar a pequena igreja, mas a distância entre nossa casa e a igreja era muito grande e ela teve de desistir. Voltou a ser irritadiça e cruel, e começou a chamar-me de nomes terrivelmente obscenos, piores que antes. O castigo físico era sua única maneira de lidar comigo. Nosso único contato físico ocorria quando ela me estapeava na boca ou socava minha cabeça. Pouco tempo depois, ela passou a dormir durante a maior parte do dia e a andar a esmo pela casa à noite, conversando com pessoas invisíveis. Certa noite, num acesso de raiva, não faço ideia do que o provocou. Ela pegou a Bíblia grande da família, que havia adquirido depois que começou a frequentar a igreja, e arremessou-a com força pela porta dos fundos. A Bíblia caiu num monte de terra. Achei que ela estava com raiva de Deus e da igreja. Aparentemente, ela perdoou Deus, porque depois de alguns dias a Bíblia voltou para dentro de casa. No entanto, ela não perdoou a igreja e nunca mais voltou a frequentá-la. Mamãe fez amizades com alguns vizinhos de nossa rua e, apesar de nunca os ter convidado para nos visitar, como seria normal, pelo menos os tratava com educação. Quando, porém, eles não estavam por perto, ela gritava e se enfurecia comigo sem nenhum motivo aparente. Seu vocabulário passou a ser cada vez mais marcado pelos palavrões mais horrorosos. Ela só se referia a mim com termos chulos. Os mais amenos eram prostituta e vagabunda. Eu não tinha coragem de repetir a maioria deles a ninguém. Minha irmãzinha estava aprendendo a falar e começou a assimilar alguns palavrões que mamãe usava e a tratar as suas bonecas da mesma forma que mamãe me tratava. Horrorizada, mamãe temia que os vizinhos ouvissem Suzy falando e agindo daquela maneira. Então, tomou cuidado de mudar o seu vocabulário e controlou o seu comportamento, pelo menos na frente de Suzy. Sua disciplina era consistentemente inconsistente. Ela se enfurecia quando eu tentava limpar a casa e gritava: "A casa é minha, não sua! Se eu quiser, eu mesma a limpo." No entanto, quando eu fazia algo muito errado, como na ocasião em que uma amiga e eu pegamos o carro para dar um passeio sem que nenhuma de nós tivesse carteira de habilitação, ela não fez nada. Quando incendiei as cortinas do meu quarto enquanto fumava e atirei o fósforo ainda aceso na lata de lixo ao lado, ela não fez nenhum comentário. Agiu como se nada tivesse acontecido.
Seu comportamento não fazia sentido, de modo que eu nunca sabia o que esperar. Suas agressões verbais e físicas constantes acumularam um ódio tão grande dentro de mim que às vezes eu desejava vê-la morta. Evidentemente, eu continuava a não poder convidar nenhuma colega da escola para ir à minha casa. O comportamento de mamãe mudava de uma hora para outra, e eu não sabia em que condições a encontraria. Sempre tive consciência de que vivia num lar insano, diferente do lar das pessoas normais. Não havia risos e divertimentos, nenhuma paz em nossa vida e nenhuma esperança de que a situação pudesse mudar. Era raro eu ver meu pai. Ele saía para trabalhar no posto de gasolina antes de eu me levantar, e quando voltava para casa, eu já estava dormindo. Quanto à minha irmã, era óbvio que mamãe gostava dela. Aliás, agia de forma completamente oposta com Suzy. Enquanto eu era tratada com violência e ódio, Suzy recebia pouca atenção e nunca era disciplinada. Às vezes, eu me perguntava se mamãe estava tentando compensar a forma como me tratava, agindo de modo oposto com Suzy. Apesar da evidente discrepância, eu não sentia ciúmes dela. Gostava de ver que mamãe era capaz de tratar alguém com amabilidade regularmente. Além disso, Suzy era linda e afetuosa e me amava porque eu cuidava bem dela. Considerava a minha amiguinha. No ano anterior, antes de ingressar no ensino médio, dormi fora pela primeira vez na casa de minha amiga Martina Reinald. Apesar de mamãe ter ficado brava, tomei a decisão de ir. Na noite seguinte, quando Martina e sua mãe me levaram de volta para casa, a senhora Hamill nos contou com alegria que estava no 2º mês de gestação. Uma semana depois, tão logo entrei em casa depois da escola, mamãe agarrou-me pelos cabelos, atirou-me de encontro à porta da cozinha e começou a me estapear e a gritar. Sua assassina! Sua assassina! Você matou uma criança inocente! Espero que esteja feliz agora, sua egoísta! Minha cabeça começou a rodar. O que eu havia feito? Será que eu havia esquecido a porta da frente aberta e Suzy saiu e foi atropelada? Eu não sei do que você está falando, retruquei aos gritos. Eu não machuquei ninguém. Você matou o bebê da senhora Hamill. A culpa foi sua. Você não me ouviu? Espero que esteja satisfeita, sua assassina. Que bebê? A senhora Hamill não tem nenhum bebê. Ela perdeu o bebê. Mamãe gritou a plenos pulmões. Teve um aborto e a culpa é sua, porque ela teve de buscar e trazer você de carro. Foi por isso que o bebê morreu, assassina. Saí correndo para o meu quarto, bati a porta e atirei-me na cama aos prantos. Ah, não, Deus, não! Clamei. O bebê morreu por minha culpa. Todos vão me odiar, ninguém vai querer mais nada comigo. Depois de um tempo, comecei a acalmar-me e tentei pensar racionalmente. Precisava ligar para Martina. Tinha de saber o que ela pensava de tudo aquilo. Abri a porta e andei na ponta dos pés até o telefone. Mamãe me viu. Não toque nesse telefone, ele é meu e não seu. No dia seguinte, perguntei a Martina na escola o que havia acontecido com a mãe dela. Ah, não foi nada, ela disse despreocupada. Mamãe começou a se sentir mal e foi ao hospital. Ela perdeu o bebê, mas está bem. Mamãe falou que a culpa foi minha. Eu disse envergonhada. Falou que o bebê morreu porque sua mãe teve de dirigir o carro para me buscar e me levar. Martina riu. Que bobagem! Minha mãe dirige o tempo todo. Sua mãe é maluca. Ri com ela. Mas por dentro, meu coração se endureceu ainda mais contra a mamãe.
Nunca mais, prometi a mim mesma, vou permitir que ela me destrua daquela maneira. Ela pode me bater e tentar me destruir com palavras, mas nunca vai entender o ódio que eu sinto por ela. De agora em diante, eu vou tratar ela como um animal demente e nunca mais vou confiar nela. Naquele ano, mamãe tentou tornar o Natal agradável. Porém, aquela era uma época sem sentido para mim. As famílias reunidas e felizes só serviam para acentuar a solidão que eu sentia, e eu não via a hora de tudo terminar. Mamãe surpreendeu-me no dia de Natal, presenteando-me com um pequeno diário de capa verde. Deu-me também algumas outras coisas, mas o diário foi um presente inusitado e guardei-o com carinho. Gostava de tudo que fosse relacionado a escrever. O diário seria uma forma maravilhosa de expressar os meus sentimentos reprimidos. Estava tão ansiosa para começar a escrever nele no primeiro dia de janeiro que não me preocupei com o fato de ter perdido uma das duas chaves que o acompanhavam. Enquanto eu começava a registrar os meus pensamentos e atividades, todos os dias, fazia questão de anotar quem havia reparado em mim para me dizer algo e quem não havia reparado. Era grande o meu desejo por afirmação. Ao mesmo tempo, desconfiava das pessoas que prestavam atenção em mim, achando que havia algo errado com elas. Pelo fato de não haver nenhuma aproximação, comunicação ou contato emocional em minha família, eu tentava suprir essas carências com meus namorados. Quando não dava certo, eu escrevia fantasias em meu diário. Minhas boas notas na escola não eram suficientes para compensar o vazio, a solidão e o desespero que sentia. Haverá alguém que possa me amar? Eu clamava à noite a um Deus distante em algum lugar do universo. Mamãe parecia saber tudo o que eu fazia, como se tivesse contratado detetives. Mas o que eu estava fazendo de errado não parecia grave quando comparado às suas acusações. A linguagem sórdida e chula que ela usava ao dirigir-se a mim, e os tapas violentos na boca e na cabeça que eu recebia de repente e sem motivos, tornaram-se ainda mais insuportáveis. Voltei a ter pesadelos nos quais ela me perseguia com uma faca. Pouco tempo depois, ela começou a me forçar a pensar que quem estava enlouquecendo era eu. Onde está a sua saia branca? Ela me perguntou certa manhã. No meu armário, onde mais poderia estar? Retruquei com desrespeito. Não está lá. Você fez alguma coisa com ela. Está dando as suas roupas para suas amigas. Acusou-me numa interminável reclamação sobre a minha negligência. Procurei no quarto de Suzy, na lavanderia e na pilha de roupas para passar, mas não a encontrei. Não me ocorreu procurar no quarto de mamãe, porque ela protegia muito as suas coisas e eu não tinha sequer permissão para entrar lá, muito menos para vasculhar o seu armário ou as suas gavetas. No fim da tarde, quando fui procurar outra coisa em meu armário, lá estava a saia branca, pendurada diante de mim. A saia branca está aqui, gritei para a mamãe. Foi você que a colocou aqui. Estava aí o tempo todo. Você é cega demais, ela disse com autoridade. Deve estar ficando louca. Tem problemas na cabeça. Está louca. Embora esses incidentes fossem comuns e eu desconfiasse que faziam parte dos planos dela, uma parte de mim começou a se perguntar: estou enlouquecendo? Uma noite fui à casa de uma amiga do outro lado da rua e a observei-a se preparando para um encontro. Ela era 2 anos mais velha que eu, muito bonita e muito bem aceita na roda dos meninos. Tudo o que eu desejava ser e não era. Enquanto eu me comparava com ela, a minha depressão foi se tornando insuportável.
Ao sair da casa dela, estava sofrendo muito e me odiando. Ao abrir a porta da frente de minha casa, fui recebida por papai com os olhos cheios de ira. "Onde você estava e o que andou fazendo?" ele perguntou. Antes que eu tivesse a oportunidade de responder, mamãe começou a destilar o seu veneno. Estava vadiando com os meninos da rua como uma vagabunda. E começou a dizer os nomes dos meninos de quem eu gostava. Corri para o quarto. Como mamãe conhecia todos aqueles nomes e detalhes, eu me perguntei. Claro, eu sentia atração por eles, mas com certeza nunca lhe disse isso, nem mencionei o nome deles a ninguém, principalmente a ela. Como mamãe poderia ter lido os meus pensamentos? Ela me seguiu até o meu quarto e continuou com as acusações. Por fim, disse entre os dentes: "Seu pai e eu decidimos que você não pode mais atravessar a rua. Não pode ver os seus amigos depois da escola e nem usar o telefone." Ela só não ameaçou cortar minha mesada porque eu não recebia nada. E também não ameaçou tirar os meus privilégios porque eu não tinha nenhum. Quando ela finalmente saiu do quarto, não chorei. Foi como se eu tivesse voltado ao armário e fosse a garotinha de antes. Medo, terror, desânimo e uma sensação de vazio tomaram conta de mim, com tanta força que eu não consegui suportar. A voz dentro de minha cabeça dizia: "Nunca vai mudar." Se fosse verdade, eu não seria capaz de enfrentar nem mais um dia. Aguardei até a casa ficar em silêncio, até mamãe e papai dormirem, e fui de mansinho até o banheiro. Abri o armário, esvaziei todos os vidros de remédio e engoli cada comprimido que encontrei. Engoli também 1,5 frasco de aspirina, mais alguns analgésicos, comprimidos para dormir e outros que necessitavam de receita médica. Em seguida, voltei para o quarto, vesti uma camisola e um roupão limpo e deitei-me na cama, sabendo que não acordaria mais. Eu não planejava receber atenção ou chocar as pessoas para que se preocupassem comigo. Eu queria apenas dar um fim ao sofrimento. Dormi profundamente. Quando voltei a abrir os olhos, não conseguia focar em nada. O quarto estava rodando e eu me sentia fraca, tonta e com enjoo. Rolei na cama, vi a luz brilhante do sol e tentei focar o relógio. Era 1 hora da tarde. O que aconteceu? O que deu errado? Por que eu ainda estou viva? Aos poucos comecei a me lembrar de tudo. Em algum momento durante a noite, mamãe me segurou perto da banheira e me forçou a beber um líquido horroroso até eu vomitar. Caminhei com passos trôpegos até o banheiro e tranquei a porta. Os vidros vazios estavam no lixo. Olhei para os outros frascos. Quase todos eram de aspirina. Os comprimidos para dormir e os analgésicos eram antigos, da época do nascimento de Suzy, quando mamãe tinha distúrbios do sono. Talvez tivessem perdido o efeito. Não eram suficientes para me matar, claro, apenas para me fazer passar muito mal. Ao voltar para a cama, recapitulei todas as acusações de mamãe na noite anterior. Onde ela conseguira aquelas informações? Como sabia sobre os meninos? Foi então que entendi. O diário. A chave perdida. Tudo estava no diário e ela estava lendo para me espionar. Até os meus pensamentos mais secretos haviam passado pelo seu exame minucioso. Em pé atrás da porta de meu quarto, ouvi o som de mamãe usando o aspirador de pó. Quando algo horrível acontecia, ela passava o aspirador na casa. Era a sua forma de negar o problema e aparentar que tudo estava perfeito. E qual era exatamente o problema? Eu? Ou o problema era ela?
Eu havia observado de perto um bom número de famílias para saber que mamãe não era normal. Havia algo muito errado com ela. Recentemente, ela havia começado a dizer que as pessoas estavam a observando pela televisão ou a seguindo quando saía de casa. Quando meu pai e eu tentávamos dissuadi-la, ela era tomada por um ataque histérico tão violento que não conseguíamos dominá-la. O número de pessoas tentando matá-la aumentava cada vez mais. Comunistas, católicos, negros, brancos, hispânicos, ricos, pobres, batistas, armênios, a família Kennedy e assim por diante, até a lista incluir todos que conhecíamos. Quando finalmente me levantei no fim da tarde, mamãe não disse uma só palavra, nem notou a minha presença ou quis saber como eu estava me sentindo. Eu também não lhe disse nada. Era como se tivéssemos concordado silenciosamente em não mencionar o incidente a ninguém. 2 dias depois, voltei para a escola. Gripe foi a explicação no bilhete enviado à escola. Eu não sabia ao certo porque estava viva, mas a crise passou e, por algum motivo, eu não queria mais morrer. Talvez porque soubesse que mamãe percebera que havia passado dos limites da decência. No entanto, não tinha nenhuma esperança de que ela mudaria. Contar para papai estava fora de questão. Sabia que se mencionasse qualquer coisa a ele, mamãe me acusaria de mentir e eu seria castigada. Ele sempre acreditava nela. Mamãe, obviamente, continuou a manter distância de mim. Porém, parou de me tratar com crueldade. Voltamos a fazer o que a família toda era exímia em fazer: fingir que não havia nada de errado. A única solução para a minha vida era terminar o ensino médio e sair de casa o mais rápido possível. A partir de então, todas as minhas atividades passaram a ter esse objetivo: